Olá, pensador e pensadora, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Sala de Aula Filosófica. Sou Cristiano Mendes, professor de filosofia, e faremos juntos uma breve reflexão sobre os conteúdos propostos no PET 1 Semana 1. Antes, peço encarecidamente para inscrever-se em nosso canal, deixar seu like se gostar do vídeo, ativar o sininho para ser notificado toda vez que um novo vídeo for postado e compartilhe os nossos conteúdos. Então essa é a semana 1 do PET 1, que tem como eixo temático conhecer. Tem como tema a emergência da filosofia, habilidade, contextualizar o surgimento da filosofia, conteúdos relacionados, cosmologia, cosmogonia, observação, ciência, interdisciplinaridade, geografia, física, química, biologia e história. Tema: a emergência da filosofia. Olá, estudante! A circunstância do seu nascimento, como a região, a situação econômica e política da época, não determinam quem você é. Contudo, elas oferecem elementos para você compreender as influências, oportunidades e desafios que possibilitaram a construção da sua personalidade, dos seus valores. Existem circunstâncias e acontecimentos que não vão interferir diretamente em quem você é, mas indiretamente a situação econômica, a situação política da época vai influenciar na sua personalidade ou nos seus valores. A mesma coisa acontece com a filosofia. A situação econômica, política da época não vai interferir diretamente no nascimento da filosofia, mas vai favorecer. São questões favoráveis para que a filosofia surgisse. Esta semana você recordará as circunstâncias do nascimento da filosofia. São vários os fatores que vão influenciar para o surgimento da filosofia. Fatores como a criação da moeda, a criação do alfabeto grego, as navegações, todos esses fatores somaram então para o surgimento da filosofia. Vamos te ajudar a lembrar da relação entre mito e filosofia. Essa relação entre mito e filosofia é muito importante ser entendida. Os gregos se identificam como um povo muito curioso, que faz muitas perguntas e quer conhecer tudo o que acontece à sua volta. As primeiras respostas para essas perguntas vieram do mito, e o mito está relacionado a contos, a histórias contadas e que são passadas de geração em geração, e tem como característica a presença dos deuses, a presença de seres sobrenaturais. A filosofia, então, vai surgir de forma a contrapor o pensamento mitológico. O mito explicava as coisas utilizando-se da imaginação, a filosofia surge para explicar as coisas através da razão. A filosofia, ela vai trazer respostas mais convincentes e mais racionais. Como você, a filosofia também não é determinada pelo lugar ou a circunstância onde ela nasceu, mas compreender o lugar de origem dela fará você conhecer características fundamentais desse jeito de pensar inventado há mais de 2000 anos atrás. Recapitulando, as origens da filosofia. As historiadoras de filosofia Maria Lúcia Aranha e Maria Martins afirmam que o pensamento filosófico surgiu na Grécia no século VI a.C., mais propriamente nas colônias gregas com os primeiros pensadores, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos e Heráclitos de Éfeso. Eles são conhecidos como pré-socráticos. São conhecidos também como os primeiros filósofos gregos. Mesmo sendo influenciados pelas questões religiosas, eles problematizavam a realidade e buscavam explicar o princípio constituinte das coisas. O mito, ele foi os primeiros passos para explicar o surgimento do mundo. Mas, a partir dos pré-socráticos, eles vão buscar uma nova forma de explicar esse surgimento. Vai tentar explicar o surgimento do mundo através de questões mais racionais, de questões mais argumentativas. Os pré-socráticos vão buscar um princípio que dele surgiu todas as coisas existentes. Mas para chegar a essa conclusão, eles vão fazer uma diversidade de perguntas, tais como: qual é o ser de todas as coisas? Quando as coisas mudam, existe algo que permanece idêntico? O que é o movimento? Que tipos de mudança existe? As respostas dadas a essas questões sustentam-se pela razão. Percebemos aqui que eles vão tentar explicar as coisas de forma diferente, não mais pela imaginação,
como é o caso do mito, mas a partir desse momento vão começar a explicar as coisas através da razão. Segundo as autoras, a filosofia nasceu na Grécia, pois lá existiam fatores geográficos, políticos e econômicos favoráveis. Portanto, o surgimento da filosofia não significa um milagre, mas uma mudança gradual da mentalidade e postura, diante das demandas apresentadas na época. A passagem do mito para a filosofia não aconteceu de forma brusca, aconteceu de forma gradativa. Aos poucos, os gregos foram percebendo que a mitologia não dava mais conta de responder às perguntas, então gradativamente eles vão mudando a mentalidade deles, saindo de uma mentalidade imaginativa para uma mentalidade racional. E assim, aos poucos, de forma gradativa, vai surgindo o pensamento filosófico. Em linhas gerais, estes fatores solicitaram do povo grego uma linguagem mais universal e argumentos mais racionais. Essas então são as características da filosofia: usar uma linguagem mais universal, que seja aceita universalmente, e argumentos mais racionais. Os mitos não deixaram de existir para dar lugar à filosofia, mas deixaram de ser suficientes para responder a todas as questões que faziam parte do mundo daquelas pessoas. Cosmogonia. Cosmogonia é um jeito de explicar a realidade através de uma base sobrenatural. Esta, então, é a realidade do mito. O mito tentava explicar a realidade, tentava explicar os fenômenos da natureza, tentava explicar o surgimento do mundo e do homem através de uma base sobrenatural. Trata-se de compreender a natureza e seus processos recorrendo a eventos e seres divinos fantásticos. Exemplo, dizer que o raio e o trovão são manifestações de Zeus. O primeiro período da cosmogonia corresponde ao período mítico. Cosmologia. A cosmologia busca compreender o mundo, o cosmos, de forma racional. Na perspectiva cosmológica, não é preciso buscar a verdade sobre a natureza em uma plataforma sobrenatural, fora da natureza. Do ponto de vista cosmológico, a natureza obedece uma lógica, uma harmonia perfeita, compreensível e acessível à razão humana. Esta maneira de compreender e investigar o universo ensejou o surgimento do pensamento filosófico. Os primeiros filósofos abriram mão dos mitos para explicar a natureza e usaram um tipo de racionalidade cuja principal característica era a observação dos fenômenos e a demonstração lógica de seus processos. Então os pré-socráticos percebem que a natureza não precisava ser explicada de forma sobrenatural. A própria natureza oferecia a sua explicação, e explicação lógica e racional. Tales de Mileto, por exemplo, foi o filósofo que conseguiu prever a eclipse lunar. Se antigamente os gregos acreditavam que a eclipse lunar acontecia por causa de algum deus, o pré-socrático Tales de Mileto ele conseguiu prever o dia e a hora em que a eclipse lunar iria acontecer por causa das observações que ele fez do sistema solar. Assim chegamos à conclusão de que muitas coisas que acontecem na natureza não precisamos recorrer ao mito, a explicações sobrenaturais. A própria natureza explica a própria natureza. Arqué. A arqué é uma palavra grega que significa princípio, origem, fundamento. Os primeiros filósofos buscavam o princípio fundamental da natureza, physis. Para eles existia uma unidade fundadora em meio à multiplicidade de tudo que existia. Isto significa que, apesar das coisas serem diferentes entre si, animais, pedras, seres humanos e cadeiras, elas possuem um núcleo fundamental que as originam e as mantém existindo. Para entendermos os pré-socráticos, é muito importante entender essa palavra arqué. Arqué é um princípio gerador de todas as coisas existentes. Este era o objetivo principal dos pré-socráticos: achar um princípio, uma substância tal que dela surgiu todas as coisas que existem no mundo. Para Tales de Mileto, por exemplo, considerado o primeiro filósofo, o princípio, a arqué de todas as coisas, era a água. Porque, ao observar todas as coisas em volta, ele percebeu que a água era essencial. Em tudo existe água, e sem a água a vida não existe.
Ao observar as plantas, ele percebe que, se existe água, as plantas crescem vigorosas. Se a água acabar, as plantas murcham e morrem. Se um galho é retirado de uma árvore, ela perde a sua vitalidade e acaba morrendo. Ele também chegou à constatação de que o corpo humano é constituído de 75% de água. Ele também descobriu que o sêmen é constituído de água, o sêmen que gera a vida. Então, para ele, a água é um ser essencial. Para ele, a água é o princípio de todas as coisas existentes no mundo. Outro filósofo muito conhecido é o Demócrito, que compreendia que o átomo era o princípio de todas as coisas. A existência do átomo foi comprovada muitos anos depois do surgimento do filósofo Demócrito. Ele acreditava que todas as coisas eram compostas pela aglomeração dos átomos. O átomo, então, foi comprovado muitos anos depois, e o Demócrito já tinha pensado nessa possibilidade, na existência dos átomos e no surgimento das coisas através da aglomeração desses átomos. Chegamos aqui ao final desta aula. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, peço encarecidamente a cada um de vocês para inscrever-se em nosso canal, deixar seu like se você gostou desse vídeo, ativar o sininho para ser notificado toda vez que um novo vídeo for postado e compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.